Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar a respeito do socialismo. Bem, um tipo de socialismo é o chamado socialismo utópico. Já falamos aqui o que é socialismo, mas por que utópico? A palavra utópico deriva do nome da obra de um escritor renascentista humanista, Thomas Moros, chamada A Utopia. A palavra utopia vem do grego o não utopia lugar, então o não lugar, o lugar que não existe. A palavra utopia é usada como sinônimo de algo idealizado, não concreto, não realizável, quase que um sonho, quase que inatingível, não concretizável. E utopia foi o nome dado por Moros a uma ilha imaginária, com um sistema sociopolítico ideal, onde tudo funcionava perfeitamente bem, o governo era organizado, a sociedade era equilibrada, as pessoas eram felizes. Ilha que Moros criou como uma crítica a uma ilha verdadeira, de onde Moros viera, que era a ilha da Grã-Bretanha, a qual era o contrário da ilha idealizada da utopia. Então, a partir de Moros, ou More, a palavra utopia foi entendida como sinônimo de algo idealizado. E por isso o socialismo utópico como um socialismo idealizado, pouco realizável. E dentre os defensores desse socialismo utópico estava o inglês Robert Owen, o qual era um empresário, abrindo parênteses rápido, o que pode parecer uma ironia, um empresário propor uma sociedade melhor para os empregados, um sistema socialista. E lembrando que naquela época não havia o que temos hoje, como algumas empresas que dividem com os empregados os lucros obtidos pela mesma. Fecha parênteses. Robert Owen, que vivera de 1771 a 1858, propunha que o sistema econômico deveria se basear em cooperativas de trabalho. Ele mesmo fundou várias, as quais proporcionavam moradias dignas para os trabalhadores, cuja carga horária diária foi reduzida para 10 horas e meia. Owen também fundou escolas e armazéns para os operários, e esses vendiam a preços mais baratos e restringia a venda de bebidas alcoólicas. Mas essas medidas de Owen foram algo isolado, as quais tentavam dar um certo grau de humanidade ao capitalismo, reformando o mesmo, mas sem negá-lo, sem destruí-lo. Outro socialista utópico foi o filósofo francês Conde de Saint-Simon, que viveu de 1760 a 1825, o qual, semelhante a Owen, não negou o capitalismo, mas propôs uma administração coletiva da economia e da política. E outro francês, defensor do socialismo utópico, foi o François-Marie Charles Fourier, que viveu de 1772 a 1837 e que publicizou suas ideias no jornal Le Phalanstère, que começou a circular em 1822, no qual propunha justamente falancérios, ou seja, que a sociedade fosse organizada em comunidades com habitações mistas, onde o trabalho e o prazer estivessem conectados, onde as coisas simples, a fraternidade, a igualdade prevalecessem sobre o gigantismo da sociedade industrial. Nos falancérios, cada criança teria educação adequada a ela e o trabalho seria de acordo com a vocação de cada um, e o amor seria livre. E ainda sobre os teóricos do socialismo utópico, destaco outro francês, Louis-Auguste Blanc, que viveu de 1811 a 1882. Porém, com ideias mais revolucionárias. Baseado na fase mais radical da Revolução Francesa, o blanquismo defendia que uma organização secreta deveria liderar uma revolução social contra o capitalismo industrial. E Blanc era contrário da participação política dos trabalhadores por eleições. Outro tipo de socialismo, o que mais inspirou as revoluções do século XX,
inclusive a Revolução Russa de 1917, que trataremos em breve em outro tempo de história. Foi o socialismo científico do alemão Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, e por isso também chamado socialismo marxista ou marxismo, e o outro alemão Friedrich Engels, que viveu de 1820 a 1895, que classificavam os outros projetos socialistas que se limitavam apenas a reformar o capitalismo, concedendo algumas melhorias às condições de vida dos trabalhadores, como socialismo utópico, socialismo romântico ou socialismo reformista, e classificavam seu próprio projeto socialista como socialismo científico ou socialismo revolucionário. Socialismo científico porque esse era baseado em um método de estudo, em pesquisas de diversas sociedades através do chamado materialismo histórico. Materialismo porque estudava historicamente, especialmente os aspectos materiais, principalmente os aspectos econômicos, a chamada infraestrutura das sociedades, dos modos de produção, se diferenciando dos demais projetos de socialismo por conta de análises rigorosas, porém, numa visão evolucionista da história das sociedades humanas. Abrindo parênteses, como se a história da humanidade fosse linear, como se a história da humanidade partisse de uma origem primitiva, dos homens das cavernas, do Paleolítico, daí chegássemos ao comunismo primitivo, com o que eles chamavam de estado de igualdade originária, que, segundo eles, foi corrompido com o desenvolvimento das forças produtivas, o estabelecimento da propriedade privada, a divisão de classes e as relações de classes, como os encontrados nas sociedades hidráulicas da Idade Antiga, baseadas no escravismo ou no regime de servidão do feudalismo da Idade Média, e a partir daí chegando ao mercantilismo do antigo regime na Idade Moderna e pela Revolução Industrial, chegássemos ao modo de produção capitalista industrial, ponto no qual, na visão marxista, haveria duas possibilidades de evolução, ou a barbárie ou o socialismo, e do socialismo se chegaria finalmente ao comunismo. E tudo isso sem levar em consideração a não linearidade da história das sociedades humanas. Fecha parênteses. Marx e Engels, diferentemente dos outros projetos socialistas, não defenderam reparos, reformas ao capitalismo. Eles defendiam a extinção definitiva da sociedade burguesa e do modo de produção capitalista através de uma revolução operária. Daí o nome socialismo revolucionário. Revolução que estabeleceria um governo socialista, que para Marx e Engels era uma fase de transição para uma sociedade sem Estado, sem governo, alcançando assim o comunismo. O comunismo seria então a última etapa do socialismo para Karl Marx e Friedrich Engels. Das várias obras desses socialistas, eu destaco A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Engels, e de Marx, destaco O Capital, uma crítica ao sistema capitalista, e o Manifesto do Partido Comunista, de 1848, escrito por ambos. Abrindo parênteses rápido, o qual eu costumo brincar com os meus alunos, que seria uma espécie de um manual, entre aspas, de como ser comunista, no sentido que trata do modo como os operários socialistas deveriam derrubar o capitalismo. Obra essa que se inicia com a seguinte frase, abre aspas, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, fecha aspas, e se encerra com a frase, abre aspas, trabalhadores do mundo univos, fecha aspas. Lembrando que, a respeito da primeira frase, quando Marx e Engels afirmaram que um espectro rondava a Europa, espectro no sentido de uma força, um fantasma, uma energia, toda uma atmosfera, um ambiente, e não podemos esquecer que o Manifesto Comunista é contemporâneo, ou seja, da mesma época, da Primavera dos Povos de 1848, das revoluções liberais,
quando as ideias revolucionárias da Revolução Francesa reacenderam numa onda revolucionária que se espalhou pela Europa. E abrindo parênteses, aqui é importante chamar a atenção que o marxismo é uma teoria datada. Em história, quando analisamos uma obra, percebemos que o escrito pelo pensador, que o escrito pelo autor, é carregado de sua temporalidade. Por isso é problemático tentar aplicar os princípios defendidos por Karl Marx e Friedrich Engels em meados do século XIX na nossa realidade diretamente. Porque as demandas, as preocupações de Marx e Engels eram outras. Eles se debruçaram sobre aquilo que havia na temporalidade deles. Eles não deram conta de tantas outras coisas que temos hoje, que nem sequer existiam na temporalidade em que Marx e Engels viveram. Como, por exemplo, a nossa sociedade da Revolução Industrial 4.0, da quarta fase da Revolução Industrial, com a nanotecnologia, com a internet, drones, impressoras 3D, mas também não significa que as pessoas não possam se identificar, se influenciar pelas obras de Marx e Engels. Mas sem esquecer que cada pensamento está carregado, impregnado das vicissitudes do escritor. E aqui eu lembro de uma anedota que dizia que marxistas haviam sido convidados para uma reunião de marxistas e que Marx não foi. E isso é outro ponto importante, que nem tudo que ouvimos por aí como marxismo foi algo verdadeiramente defendido pelo próprio Karl Marx. Muitas vezes não passa de uma interpretação de terceiros sobre o mesmo. É interessante pensarmos que Marx não era marxista, assim como Cristo não era cristão. Nossa, vão achar que eu estou blasfemando aqui. Mas é importante pensarmos que os adeptos, os seguidores, os discípulos que seguem uma corrente de pensamento não são o próprio autor. Eles fazem uma leitura, uma interpretação daquele conteúdo, da tese original. Por isso que Marx não era marxista. Muitas vezes os marxistas são influenciados e às vezes querem ser mais marxistas que o próprio Marx. Assim como quando eu disse que Jesus Cristo não era cristão, ou seja, Cristo é Cristo. Os cristãos foram os que seguiram a Cristo. E será que houve alguém mais comunista que Cristo? Nossa, essa eu peguei pesada, né? Calma. Aqui eu estou falando do comunismo no sentido de coletivizar, no sentido do bem comum. Cristo que multiplicou os peixes, que dividiu o pão com os outros. Mas acalmem-se, essa é só uma provocação para sacudir os neurônios de vocês, até porque eu sou cristã, sou católica praticante. Fechando parênteses. Bem, eu fico por aqui, mas a gente ainda não terminou. A gente vai continuar a discutir a respeito do socialismo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E segue a página do Facebook, do Instagram e do Twitter e deixe seu like. Até a próxima!